Olá, paz em seu coração, como é bom estar com você em mais o Evangelho em Espírito e Verdade. Nós estamos aqui para conversar sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus, o trabalho dos apóstolos, a história do Evangelho e tudo através dos princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita e também utilizando as revelações de ordem mediúnica. Então, estamos iniciando mais esta edição do nosso programa ao vivo, como toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador, e convidando a você para que faça a sua participação, enviando, através do YouTube, o seu comentário, a sua saudação, para que possamos fazer a interação. No nosso programa de hoje, nós vamos tratar de Jesus como mestre, vamos ver também mais uma parte do Sermão da Montanha, que é um sermão da máxima importância, e onde nós vamos falar do dizer de Jesus de não atirarmos pérolas aos porcos. Vamos também dar continuidade à terceira viagem de divulgação do Evangelho realizada por Paulo de Tarso, e lá no final estaremos, então, respondendo as perguntas que nos foram enviadas a respeito do Evangelho. Tudo isso, então, a partir de agora, nesta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Muito bem, nas nossas abordagens sobre Jesus, nós estamos conversando sobre Jesus, o educador, o Jesus como o Espírito puro, enviado por Deus até nós para cumprir a missão de nos trazer a lei de amor. E hoje, então, nós vamos tentar compreender melhor por que Jesus é considerado o Messias, que os antigos profetas judeus já anunciavam. Para isso, vamos ter como base Allan Kardec em Obras Póstumas, onde foi publicado um texto com o título Estudo sobre a Natureza do Cristo, e do qual, então, nós vamos fazer um destaque de um trecho para as nossas reflexões. Então, colocando a palavra agora para Allan Kardec, vamos abrir aspas. Ele diz: a qualidade de Messias ou enviado que foi dada a Jesus em todo o curso dos evangelhos implica uma posição subordinada em relação àquele que ordena, aquele que obedece, não pode ser igual àquele que comanda. João caracteriza esta posição secundária e, por conseguinte, estabelece a dualidade das pessoas, quando ele diz: e vimos sua glória, tal como o Filho único devia recebê-la do Pai. Pois aquele que a recebe não pode ser aquele que dá, e aquele que dá a glória não pode ser igual àquele que recebe. Se Jesus é Deus, ele possui a glória por si mesmo e não à espera de ninguém. Se Deus e Jesus são um único ser sob dois nomes diferentes, não poderia existir entre eles nem supremacia, nem subordinação. Já que não há paridade absoluta de posição, é que são dois seres distintos. A qualificação de Messias divino não implica mais igualdade entre o mandatário e o mandante, que a do enviado real, entre um rei e seu representante. Jesus era um Messias divino, pelo duplo motivo de que ele tinha sua missão de Deus e que suas perfeições o colocavam em relação direta com Deus. Então, fechando aspas, essas então são as palavras de Allan Kardec no livro Obras Póstumas, no texto Estudos sobre a Natureza do Cristo. O pensamento de Kardec, interpretando o texto de João Evangelista, é claro. Não há um único ser, e sim dois seres distintos. Deus, que é o Criador de tudo que existe, e Jesus, seu Filho, tendo alcançado a perfeição, e que,
Por esse motivo, é o legítimo representante do Pai na Terra, ou seja, possui um mandato divino, outorgado por Deus. Mas, à luz da doutrina espírita, vamos estudar melhor essa questão. Pela grandeza e profundidade da missão, podemos aquilatar da superioridade intelectual e moral do missionário escolhido. Temos essa ideia quando lemos a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, livro esse, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Ela, ao se referir ao Messias, né, a Jesus como Messias, diz o seguinte, então vamos abrir aspas. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas entre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testemunho, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Fechando aspas, essas são palavras de Joana de Ângeles. E segundo informações trazidas por diversos espíritos, tanto através do Chico Xavier quanto do Divaldo Franco, Jesus é um espírito perfeito, ou espírito puro, que faz parte da chamada comunidade de espíritos puros que comanda nosso sistema solar e zela pela evolução das humanidades em seus respectivos planetas. Esses espíritos governam, cada qual, os planetas que compõem nosso sistema. Assim, Jesus é o governador espiritual da Terra. Os espíritos que compõem essa comunidade também são designados por espíritos angélicos ou espíritos crísticos. O Evangelho é um código de conduta que visa levar o homem ao seu autoconhecimento, à sua iluminação interior, assim nos dando condição de mais rapidamente realizarmos nosso progresso, conforme estabelecido pela lei de evolução, que é a lei divina, e chegarmos igualmente à condição de perfeição ou pureza. Quando utilizamos termos como reino dos céus, nirvana, entre outros, na verdade estamos nos referindo a essa condição de autorrealização que liberta o espírito das questões materiais e o coloca em região mais elevada do mundo espiritual. Vamos passar a palavra agora a um outro autor espírita, Walter Barcelos. Ele tem uma obra muito interessante, vale a pena o seu estudo, que é o livro Aprendendo com Jesus, o Mestre do Amor. Walter Barcelos, então, define Jesus da seguinte maneira, abrindo aspas, Jesus é o divino reitor do grande educandário das almas e promove todos os empreendimentos em benefício da grande família humana. Após imenso período de dedicação na edificação planetária pelo progresso das grandes civilizações, o Cristo deixa as esferas da luz eterna e desce à face obscura do planeta. Com imensa humildade e poderosa força de abnegação sublime, assume corpo material e se faz homem na vivência da carne passageira para coabitar docemente com as criaturas, trazendo à inteligência e ao coração dos homens a palavra emoldurada de energia e ternura, assim como contínuos exemplos de bondade ativa e fraternidade pura. Implantou as lições imorredoras de seu evangelho de verdade divina e amor universal, traçando o roteiro luminoso e único de renovação e crescimento na alma para a conquista dos tesouros incorruptíveis do céu, na marcha gloriosa e definitiva para o reino de Deus.
É o mestre dos corações enfermos, a luz da verdade para as inteligências desviadas, o programa divino de crescimento individual para a vida abundante de amor e paz supremos. Essas são as palavras, então, de Walter Barcelos. O conhecimento espírita, portanto, nos remete ao entendimento que os mundos progridem de conformidade com o progresso realizado pelos seus habitantes, tanto do ponto de vista intelectual quanto moral. Assim, o planeta Terra já foi mundo primitivo. Durante muito tempo, caracterizou-se por mundo de expiações e provas. Transita de algum tempo para mundo de regeneração e, é o que podemos supor, chegará à categoria de mundo feliz. E, por que não? Até mais. Conforme os desígnios divinos, como podemos aprender do estudo realizado por Allan Kardec, no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, interpretando o ensino de Jesus sobre as muitas moradas na casa do Pai. É assim que Jesus, estando no comando, vai paulatinamente coordenando os esforços espirituais para que homens e mulheres se aproximem das lições do Evangelho que ele mesmo veio trazer ao mundo para o estabelecimento do amor. Agora, ainda sobre essa condição de Messias, vamos trazer agora outro autor espírita, Caibar Schutel, no seu livro O Espírito do Cristianismo. Caibar Schutel, então, nos diz, abrindo aspas, ele apresentou-se no cenário terrestre como o médico que deveria restabelecer a saúde das almas, como o pregoeiro a anunciar a todos o reino de Deus, como um eleito do céu, cheio de amor e poder para dominar potestades e elementos. Jesus é a luz do mundo, o sal da terra, a água viva, o pão, o suco da vida, mas todos esses atributos que o mestre Galileu a si mesmo conferiu não representam outra coisa senão a sua doutrina, o Verbo que nele se fez carne e habitou entre nós. Fechando aspas, essas são as palavras de Caibar Schutel. A vinda de Jesus fez parte do planejamento realizado pela comunidade de espíritos puros, ao ser observado que nós, seres humanos, já tínhamos conseguido progresso suficiente para receber a lição viva do amor e da imortalidade da alma. Lembrando que isso não aconteceu por acaso, ou por si só, pela força das coisas, pois de tempos em tempos, em todas as partes do mundo, missionários reencarnam para trazer imorredoras lições, preparando o nosso caminho aqui na Terra. Entre eles podemos destacar Sócrates, Lao Tse, Buda, Confúcio, além dos profetas judeus, todos eles e muitos outros, aplainando o caminho para a vinda do Messias. Messias, porque Jesus é um espírito puro. Mas vamos compreender isso ainda melhor, trazendo mais um depoimento, desta vez do espírito Francisco de Paula Vitor, pela mediunidade de José Raul Teixeira, e que estamos aqui retirando da obra Quem é o Cristo? Então, vamos abrir aspas. Busquemo-lo sem mais demora, sem temores. Jesus é e será, em qualquer tempo, a nossa mais expressiva segurança. Todas as definições que são atribuídas ao Messias estão muito distantes da sua sublimada realidade. Para nós que o amamos, na pobreza dos nossos sinceros sentimentos, resta-nos a certeza de que ele é o grande amor das nossas vidas. Desamado por muitos, pouco amado por diversos, mas espírito angélico, prossegue de braços abertos para todos nós, cheio de esperança de que nos soergueremos para os altos céus
por meio dos nossos resolutos esforços pelos tempos afora sobre o olhar do Criador. Portanto, deixemos o Evangelho tocar as cordas de nosso coração. Permitamos que Jesus vibre nas fibras de nossa alma. Vamos seguir a luz que ilumina o caminho da nossa redenção espiritual. Jesus é o amor maior. Aprendamos, pois, a amar-nos, a amar o próximo, a amar a Ele e a Deus, nosso Pai. E aí estaremos seguindo o Messias, esse que veio, então, nos trazer essas imorredoras lições que estão no Evangelho. Semana que vem, nós vamos continuar falando um pouco mais de Jesus e a sua missão aqui na Terra. Porque agora é hora do Sermão da Montanha, que estamos a cada quinta-feira, a cada programa, realizando o seu estudo. Claro que na visão do Espiritismo. E nós estamos, então, destacando os trechos do Sermão da Montanha e estamos utilizando dois autores espíritas aqui como apoio. Richard Simonetti, com o livro A Voz do Monte, e Rodolfo Caligares, com o livro O Sermão da Montanha. Bem, hoje nós vamos, então, trazer outra vez o Evangelho segundo Mateus, desta feita, no seu capítulo 7, versículo 6. Quando, então, Mateus anotou o seguinte ensino de Jesus: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos, para que não suceda que as pisem e, voltando-se, vos estraçalhem. Então, está em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Vamos, então, entender esta fala de Jesus através do Espiritismo. Por que não devemos jogar pérolas aos porcos? O que Jesus quis dizer com isso? Claro que ninguém vai pegar aí uma joia, uma pedra preciosa, como é o caso da pérola, para jogar para porcos. Então, tem um sentido oculto nessa fala de Jesus. E diz aqui, para não darmos também as coisas santas para os cães. E aí alguém vai pensar, mas isso é óbvio. Os animais são irracionais. As coisas santas, obviamente, que não são para eles, até porque eles não terão nenhum tipo de compreensão quanto a elas. Bem, para entendermos, então, o que Jesus quis dizer, primeiramente, vamos aqui destacar um trecho do estudo de Richard Simonetti, o que ele consegue aqui nos esclarecer à luz do Espiritismo. Vamos abrir aspas, eu vou ler apenas um trecho para poder fazer um comentário. Diz então aqui Richard Simonetti: todo movimento religioso legítimo que surge no mundo com a participação de missionários valorosos da espiritualidade representa uma dádiva de Deus, oferecendo ao homem novos estímulos ao laborioso processo de sua maturação moral e espiritual. Se existe a mensagem, ela deve ser difundida amplamente, com a utilização dos recursos de seu tempo, a fim de que possam conhecê-la todas as pessoas passíveis de se identificarem com ela. Desta forma, não compete ao missionário impor restrições a ninguém. O seu trabalho, identificado ao do semeador, é jogar a semente, esperando que germine nos corações. Por isso, a todos buscará, deixando o aproveitamento por conta da sensibilidade e do discernimento de cada um. Jesus não escolhia assembleias. Falava onde fosse chamado, onde houvesse oportunidade, convocando os corações para as bênçãos do reino. Nem tudo, entretanto, ele podia dizer à multidão. Havia aspectos de sua mensagem que nem todos teriam condições de apreciar devidamente,
descendo à vulgarização e ao desrespeito. Por isso, multiplicava pães na planície, mas buscava o monte solitário para orar. Maravilhava a multidão com a palavra, mas reservava aos discípulos mais íntimos as experiências transcendentes, como a transfiguração do Monte Tabor. Vamos fechar aspas. Essas são considerações, então, de Richard Simonetti sobre esse trecho do Sermão da Montanha, para não jogarmos pérolas aos porcos. E ele lembra aqui para nós exatamente como agia Jesus. Jesus dava ensinos gerais, consoladores para as multidões, mas dava ensinos mais particulares, mais profundos aos discípulos e seguidores mais diretos, porque ele sabia que esses ensinos mais profundos, o povo, de uma forma geral, não teria condições de entender. Para aquela população imensa, sofredora, pobre, ele entendia que precisava atender os corações, que precisava consolar, orientar, levar Deus com a sua misericórdia, com a sua compaixão a todos, e que ele precisava também atender às necessidades mais imediatas, daí então a distribuição de pães, as curas de toda ordem. Então, é para o geral. E nós espíritas temos que aprender isso também. Nas reuniões de palestras públicas no Centro Espírita ou pela internet, os nossos temas precisam estar ligados à vida, de uma forma geral. E precisamos nos preocupar muito em esclarecer, orientar e consolar. Agora, nos grupos de estudo do Espiritismo, aí sim, nós poderemos fazer aprofundamentos doutrinários, científicos, religiosos, que uma palestra para o grande público não comporta. Mas o grupo de estudo, sim, porque tem pessoas que estão debruçadas a um entendimento mais profundo. Ou seja, Jesus queria nos dizer, não perca tempo com pessoas que, na verdade, não querem ouvir a sua palavra, com pessoas que, no fundo, não querem realizar nenhuma transformação moral. Ou seja, não jogue pérolas aos porcos, mas vai, então, procurar aqueles que queiram. Agora, claro, como Jesus a todos atendia e a ninguém discriminava, vamos fazer também a mesma coisa e utilizar as ferramentas de divulgação do Espiritismo e do Evangelho que estão aí nas nossas mãos, mas sem impor, sem querer que os outros aceitem essa mensagem e se transformem através dela, porque cada um tem seu tempo, cada um está no seu grau evolutivo e temos que ter a devida paciência e respeito ao ritmo de aprendizagem e transformação de cada um. Mas vamos passar também a palavra aqui ao nosso Rodolfo Carigares. Ele diz aqui o seguinte, então, abrindo aspas, é da sabedoria popular que a riqueza só tem valor para quem a sabe aproveitar. Uma boa ilustração disso é nos oferecida pela fábula do galo, que, estando a catar em um monturo vermes ou migalhas que comesse, deu com uma pedra preciosa. Vendo-a, exclamou, ah, se um lapidário te encontrasse, como haveria de regozijar-se com o achado? A mim, porém, de nada vales. Melhor nos serviria um grão de milho ou algum bichinho. E, afastando-se desdenhosamente, continuou à procura de algo que lhe satisfizesse as necessidades do estômago. O mesmo se pode dizer das coisas espirituais. A utilização de nossas forças mentais e dons psíquicos, o domínio das leis que regem a comunicabilidade com o além
etc. São noções benéficas quando empregadas com critério, para fins edificantes. Colocadas, porém, ao alcance de pessoas ignorantes ou inescrupulosas, podem ser desnaturadas, aviltadas, transformando-se em instrumento para a prática do mal. Da mesma sorte, certas verdades que sobrecedem a ciência comum e ideias novas que vêm contrariar os costumes da época, de início só podem ser assimiladas e saudadas com entusiasmo por uns poucos. Forçar sua aceitação geral, principalmente quando firam interesses ou infirmem privilégios, é expor-nos a violências, senão mesmo ao extermínio. A história que o diga. Assim, ao recomendarmos que não ofereçamos aos cães o que é santo, nem lancemos aos porcos as nossas pérolas, o mestre referia-se, evidentemente, a determinados tipos de homens, ainda muito atrasados intelectual e moralmente, aos quais não convém sejam revelados conhecimentos superiores ao seu grau evolutivo, para que não contraiam perante a justiça divina maior soma de responsabilidade do que poderiam suportar, nem venham a prejudicar o próximo com o mau uso deles. Fechando aspas, esse é o entendimento de Rodolfo Caligares sobre esta passagem do Sermão da Montanha. E é fato, nem todas as pessoas estão preparadas, nem todas as pessoas têm condição de alcançar o dito moral, o ensino de ordem mais espiritual. Então, recomendava Jesus não perdermos tempo com essas pessoas. Lançamos a semente e vamos dar tempo ao tempo e vamos então lançar outras sementes em outros lugares, com outras pessoas, porque nem todo homem, nem toda mulher consegue entender a realidade da vida espiritual, da imortalidade da alma, da reencarnação. Nem toda pessoa consegue também entender as lições morais profundas do Evangelho. Então, não adianta armarmos discussão, não adianta ficarmos num torneio de palavras, tentando convencer o nosso interlocutor. Não. Vamos colocar as lições. Divulguemos. Quem aceitar, ótimo. Quem não aceitar, tudo bem. Vai continuar a sua vida. A lei é de evolução. Mas não podemos ficar parados naquele local. Temos que fazer como fez Paulo de Tarso, quando percebeu, lá na sua segunda viagem, quando ele esteve em Atenas, a cidade da filosofia da antiga Grécia, dos grandes filósofos, e lá estando ele foi pregar o evangelho, falar de Jesus, e foi desdenhado. Ninguém quis saber. Então ele percebeu que os atenienses não estavam preparados, não estavam prontos. O que ele fez? Seguindo a recomendação do Mestre Jesus, sacudiu a poeira das suas sandálias e partiu para outra cidade para pregar o Evangelho. Vamos fazer, então, a mesma coisa para não perdermos as pérolas preciosas do Evangelho e da espiritualidade com pessoas de má vontade, com pessoas hipócritas, com pessoas que, no fundo, não querem saber da mensagem do Evangelho e nem da sua transformação moral. Esse é o entendimento que o Espiritismo possui acerca dessa passagem do Sermão da Montanha. Como nós citamos aqui Paulo de Tarso, relembrando a estada desse grande apóstolo na cidade de Atenas, está na hora agora de passarmos, então, a voltar a acompanhá-lo, porque nós estamos vendo agora a terceira viagem de Paulo de Tarso, que foi a viagem
mais extensa e de maior duração que ele realizou. E, para isso, nós estamos, então, acompanhando o livro Paulo, um Homem em Cristo, do nosso querido Rui Kremer. Essa obra é publicada pela Federação Espírita Brasileira. E no programa anterior, nós vimos que Paulo havia se dirigido à cidade de Éfeso. Então, vamos continuar aqui a conhecer essa estada dele em Éfeso, que pesquisadores calculam que tenha durado em torno de 3 anos. Então, vamos ver o que vai suceder lá em Éfeso, quais foram as atividades, os trabalhos, e assim por diante. Vamos, então, passar a palavra a Rui Kremer. Lembrando que este texto de Rui Kremer, originalmente, ele foi escrito para o rádio. É isso mesmo. Vida e Obra de Paulo de Tarso foi um programa radiofônico mantido por Rui Kremer na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que é uma emissora espírita, 24 horas no ar, com sede na cidade do Rio de Janeiro, e transmite não apenas em AM, mas transmite também através da internet. Basta acessar Rádio Rio de Janeiro digital e você vai ter aí o acesso. Por isso é uma delícia ler aqui o texto de Rui Kremer, embora o texto tenha sofrido algumas adaptações, algumas adequações para o livro, mas ele ainda mantém aquele sabor radiofônico. Vamos então aqui às palavras de Rui Kremer. Todo mês de Artemísio, o nosso mês de abril, as festas atraíam os peregrinos de toda a Ásia Menor e da Europa do Mediterrâneo Oriental. Cerimônias litúrgicas, anúncios do futuro e negócios levavam grandes multidões à festa, que culminava com um banho da estátua da deusa Ártemis, né, nas águas do mar. Nestas noites primaveris, havia grande licenciosidade. Limiar da Ásia, ponto de partida das estradas, centro comercial e metrópole espiritual, Éfeso era bem a porta grande e eficaz que se me abriu, conforme as palavras de Paulo de Tarso. E Paulo vai se referir, portanto, a isso nas suas cartas aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. Ela será a terceira capital do cristianismo, depois de Jerusalém e Antioquia. Há séculos que Éfeso não era mais uma cidade puramente helênica. Deixara-se seduzir pelos costumes asiáticos e se tornara, com Sardes, o ponto mais avançado da influência oriental. A corrupção, a introdução do luxo eram, segundo os gregos, um efeito dos costumes efeminados da Jônia, que Éfeso resumia. Sempre é bom lembrar que, como o cristianismo fazia fortuna em cidades como esta, a exemplo de Antioquia da Síria ou Corinto. Isso nos faz pensar que os que precisam de médico são realmente os doentes, não os sadios. Foram muito importantes os quase 3 anos passados por Paulo em Éfeso. Além de cumprir suas promessas aos efésios, Paulo cumpria sua estratégia de situar-se num ponto onde pudesse atender as igrejas da Ásia e da Europa. E, segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, desejava dispor de tempo para maiores contatos com Maria de Nazaré, da qual esperava poder recolher preciosas informações para a feitura de um projetado evangelho. O cristianismo já chegara à cidade de Éfeso, como já tivemos a oportunidade de falar. Ali se encontrava, há algum tempo, o apóstolo João, com quem Paulo mantivera contato quando de sua passagem pela cidade, rumo a Jerusalém, no fim da segunda missão.
Ali deixara Áquila e Prisca, cujos esforços tanto valeram às igrejas de Roma, Corinto e Éfeso. Finalmente, ali surgira um certo Apolo, judeu alexandrino, homem eloquente, formado nas escolas retóricas e escriba, provavelmente da escola de Filon de Alexandria. Quando chegou a Éfeso, considerava-se discípulo de João, o Batista. Áquila e a esposa logo reconheceram o extraordinário potencial de Apolo, apressando-se a instruí-lo na sã doutrina de Jesus. Apolo passou a trabalhar em Éfeso até que mostrou desejo de viajar para Acaia, projeto que o casal apoiou com entusiasmo. Apolo seguiu para Corinto, onde sua retórica e sua cultura foram extraordinárias armas na permanente luta contra a sinagoga. Quando Paulo chegou a Éfeso, não mais encontrou os companheiros do oásis de Dan, que tinham seguido com Apolo para Corinto. Esta informação de Emmanuel, na verdade, colide com as indicações dos historiadores. Ou seja, entre os historiadores e Emmanuel no livro Paulo e Estevão, não há concordância em relação a esta questão. Paulo não encontrou paz em Éfeso. A sinagoga exercia extraordinária e ameaçadora ascendência sobre a comunidade cristã, que João não lograra controlar. Durante 3 meses, Paulo teve que manter acaloradas discussões, aceitando a luta e entregando-se, com a paixão que o caracterizava, ao desafio que se apresentava diante dele. Nesse trabalho incansável, Paulo contou com o concurso de poderosas forças espirituais. Começou a operar curas, e a sua fama de taumaturgo espalhou-se pela cidade. Muitas vezes, nimbado de luz, o apóstolo impunha as mãos sobre os doentes e curava-os. De outra feita, desceu o Espírito Santo em praça pública, como outrora em Jerusalém, e, em novo Pentecostes, as pessoas incorporaram espíritos e começaram a falar em outras línguas. Tais fatos, numa cidade supersticiosa e dominada por ritos mágicos, elevou a consideração do apóstolo e sua fama tornou-se notória, a tal ponto que os Atos dos Apóstolos assim se expressam nos versículos 11 e 12 do capítulo 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O episódio da efusão do espírito, ao qual Emmanuel empresta um sentido amplo, nos Atos dos Apóstolos, é narrado como tendo ocorrido com 12 discípulos de Apolo. Com o prestígio de Paulo em seu apogeu, a sinagoga perdia rapidamente sua influência e os pagãos afluíam à nova fé, abdicando de suas antigas crenças. A instituição cristã crescia a olhos vistos. Paulo emprestava-lhe ordem e disciplina, ao mesmo tempo que ele inspirava a criação de serviços assistenciais. Paulo deixou-se ficar em Éfeso, pois o progresso da igreja era notório e as tarefas de evangelização eram enormes. E ainda havia o problema do evangelho que desejava escrever. Para ajudá-lo e para sua alegria, vieram discípulos da Macedônia. Áquila e Prisca, para seu conforto, retornaram de Corinto. Timóteo, Silas e Tito colaboravam no esforço de evangelização das regiões vizinhas. Em Éfeso, também se encontravam Aristarco, Gaio e Erasto. Necessitando de local para o trabalho com os gentios, Paulo utilizou-se do que os Atos dos Apóstolos chamam
Schule, que provavelmente teria o significado de escola. Não sabemos bem o que devemos entender por isso. Se um local público, uma dessas escolas semicirculares, numerosas nas cidades antigas, que serviam para conversação e ensino livre, ou se tratava de uma sala particular de algum gramático chamado tirano. Então, não há entre os historiadores uma conclusão a este respeito, mas sabia-se que Paulo utilizava esse local entre 11 e 16 horas. O dia do apóstolo era cheio desde a alva... vamos retornar aqui o texto. O dia do apóstolo era cheio. Desde a alva trabalhava na oficina de Áquila, e trabalhava para valer, pois exibia com orgulho os calos em suas mãos. Depois dirigia-se à escola de Tirano, onde falava aos fiéis e aos simpatizantes da mensagem cristã, atendendo a todas as necessidades do auditório. Após a 10ª hora, quando o professor retornava ao seu labor, Paulo ia visitar os que não tinham podido ouvi-lo, os doentes e os inválidos. À noite, de acordo com os costumes da igreja primitiva, todos se reuniram para o ágape fraterno e a participação do pão. O apóstolo, muitas vezes, desdobrava-se na atividade catequética, comumente no teatro da cidade. Neste período, ocorreu um fato curioso, que os Atos narram no capítulo 19, versículos 13 a 17, e ao qual Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, não se refere. Aliás, Emmanuel também não faz referência sobre a escola de Tirano. Corriam as histórias acerca da autoridade de Paulo sobre os espíritos obsessores. Alguns exorcistas judeus, filhos de um certo sacerdote, Sevas, tentaram evocar o nome de Jesus junto a um indivíduo que estava possesso, dizendo: eu vos adjuro por este Jesus que Paulo prega. Mas o espírito obsessor, não sem perspicácia, replicou: Jesus, eu o conheço, e quanto a Paulo, sei quem é. Mas vós, quem sois? E, lançando-se sobre eles, o possesso os dominou, maltratando-os e deixando-os nus e com ferimentos. Fatos como esses ganhavam as ruas, eram certamente ampliados, e acabavam por acrescer maior fama para o apóstolo. Esta fama chegou a tal ponto que os pagãos vinham a Paulo trazendo suas Ephesia Grammata, livros e opúsculos de fórmulas mágicas. Tais livros eram queimados em presença de todos, e foram tão numerosos que os Atos chegam a dar-lhe o valor, 50.000 peças de prata. Certamente, neste período, desenvolveu-se, por inspiração direta de Paulo, intensa atividade missionária nas regiões vizinhas, para a qual contou com o concurso de seus auxiliares mais chegados. Toda a parte ocidental da Ásia Menor, sobretudo as bacias do Meandro e do Ernos, cobriram-se de comunidades cristãs. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, provavelmente, Tralas receberam o germe da fé. Estas cidades tinham colônias judaicas, e a doçura dos costumes, assim como os longos abandonos da vida de província, tinham preparado as almas para as alegrias de uma vida pura. A Ásia Menor tornou-se, assim, de certa forma, como afirma Renan, a segunda província do Reino de Deus. Uma rica parte da Frígia Meridional, especialmente a pequena bacia do Licos, afluente do Meandro, também conheceu a formação de núcleos cristãos muito importantes. Ali se situavam 3 cidades vizinhas: Colossos, Laodiceia e Hierápolis. O evangelista desta região foi Epáfras, natural de Colossos,
amigo e colaborador de Paulo. Epáfras exercia nas 3 cidades uma espécie de liderança. Podemos lembrar aqui outros nomes, como Ninfas, que em Laodiceia reuniu o caminho em sua casa, Filemon, que em Colossos presidia um grupo semelhante, e Ápia, diaconisa dessa cidade, talvez esposa de Filemon. Todos conheciam Paulo, e nele viam a figura do chefe e do orientador. Há de se imaginar a intensa atividade nestas comunidades todas e as constantes trocas mantidas com elas pelos auxiliares de Paulo. Certamente, as viagens eram permanentes e numerosas, e as delicadas aspirações morais que reinavam na região se encarregavam de propagar o movimento como folhas levadas pelo vento. Assim, então, hoje, nós destacamos aqui a estada de Paulo de Tarso na cidade de Éfeso, durante a sua 3ª viagem de propagação do Evangelho, dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Mas essa saga de Paulo de Tarso continua, e nós vamos voltar, então, a essa sua vida e obra no próximo programa. Você já está aí convidado para estar conosco e conhecer, então, o que vai suceder após Éfeso. Ou será que Paulo terminou a sua viagem nessa cidade? Vamos saber disso na próxima semana, quinta-feira, 5 da tarde, no nosso programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Vamos aproveitar agora os minutos finais do nosso programa para, então, verificar aqui as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, aqueles que acompanham o nosso programa. Aliás, você pode enviar sua pergunta, você pode fazer seu comentário através do YouTube. E caso você não nos tenha aqui acompanhado ao vivo, não se preocupe. Os vídeos do programa ficam disponibilizados no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Você pode enviar mensagem, pode fazer contato também conosco. Bem, mas nós recebemos uma pergunta que vem lá de São Paulo, capital, e ela foi feita pelo Anderson Romeno. Anderson está aqui indagando. O que representa para a humanidade a transição da era judaica e pagã para a era cristã? Muito boa pergunta, Anderson, porque realmente foi uma transição de eras. Quando Jesus esteve conosco aqui na Terra, nós tínhamos, então, o predomínio de 2 pensamentos religiosos principais: o judaico e o pagão. O judaico era representado pelos judeus, pelo Estado de Israel. Já o pensamento pagão, ele era representado por diversas mitologias: a grega, a persa, a babilônica, a romana, que predominava, porque todo o mundo ocidental e oriental, então conhecido, estava sob domínio do Império Romano. Vamos lembrar aqui também a mitologia egípcia, por exemplo. Então, nós tínhamos judaísmo e paganismo. O judaísmo era restrito, porque somente o povo de Israel, somente os judeus, o seguiam. Já o paganismo era difuso, estava espalhado pelo Império Romano, com aquela crença nos deuses ligados aí às coisas humanas e também da natureza. Aí temos Jesus. Jesus era um judeu, vamos lembrar disso. Jesus nasceu na região da Galileia, que é uma região da Palestina. Seus pais eram judeus. Ele também foi um judeu e formado no judaísmo, educado no judaísmo. Mas, como espírito puro, espírito crístico, ele veio cumprir a missão de romper
tanto com as ideias e rituais do paganismo, quanto com as ideias e rituais do judaísmo. Os próprios discípulos e apóstolos levaram um tempo para entender que o evangelho, que é a base do cristianismo, ele nada tem a ver com o judaísmo. E, na verdade, estava surgindo uma nova era, a era cristã, a era do cristianismo. E se o cristianismo teve bases assentadas sobre o judaísmo, rapidamente se desgarrou dele, porque seus princípios morais, sua visão do homem, da vida, do mundo, de Deus, são completamente diversas do judaísmo. E como os judeus, os representantes do judaísmo, não aceitaram Jesus como o Messias, e então houve definitivamente a separação e começou uma nova era para a humanidade, que é a era do amor e do Espírito, assinalada então por Jesus com seus ensinos e seus exemplos, quando ele nos trouxe o amai-vos uns aos outros, o perdoai as ofensas, o retribuir o mal com o bem, e assim por diante. O judaísmo não tinha essas concepções. O judaísmo não entendia Deus como um pai de amor, bondade e misericórdia. Os judeus faziam distinção entre as pessoas porque eles tinham preconceitos, utilizavam discriminações de variada ordem. E os pagãos, que eram conhecidos como gentios pelos judeus, ou seja, as outras gentes, os não-judeus, os pagãos também não tinham nada disso, porque, dependendo da mitologia, eles seguiam diversos deuses. E muitos deuses eram muito materiais, essa que é a verdade, licenciosos, guerreiros. Então, também não existia a mensagem do amor ao próximo, do respeito aos direitos humanos, porque, na verdade, respeitava-se apenas o direito da força bruta, física, do dominador sobre o dominado. Então, representa a entrada da humanidade numa nova era de evolução espiritual. A mensagem de Jesus é esse marco tão grandioso, tão importante, tão profundo, que, na compreensão, então, cristã, ele dividiu a história da humanidade. Então, nós temos antes do Cristo e depois do Cristo. Nem Buda, nem Confúcio, nem Maomé, ninguém conseguiu fazer isso. Mas Jesus o fez, porque é o nosso governador espiritual. Então, essa transição da era judaica e pagã para a era cristã marca justamente esse ponto da Terra começar a sair de mundo de expiações e provas para ser o mundo de regeneração. Agora, é transição, é um processo o qual nós ainda estamos vivendo, mas com certeza chegaremos lá. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a você que nos acompanha, a você que compartilha este vídeo, que faz a divulgação do nosso programa e da web rádio Cristo Consolador. E já deixando aqui o convite para nos encontrarmos na próxima quinta-feira, 5 da tarde. Que Jesus lhe abençoe, paz no seu coração e que possamos, então, estar juntos na próxima semana. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.